viraram aí amigas e parceiras para a vida. Eu agradeço a presença de todos e eu já vou passar para a nossa palestrante. Muito obrigada pelo nosso convite. Ela não conseguiu vir no nosso simpósio, mas ela está aqui hoje. E agora é com ela. Bom dia a todas, bom dia a todos. Tudo bem, pessoal? Sim. Que bom. É uma felicidade sem tamanho estar aqui com vocês para compartilhar essa manhã. Como a Ilma muito bem colocou, eu fui escalada de última hora e não pude vir no simpósio intersetorial, mas dessa vez deu certo. E eu gosto muito de quando eu tenho a possibilidade, mais do que isso, a oportunidade de estar com crianças, adolescentes, jovens, para falar de temas que são muito caros para nós da rede de proteção. Agradeço muito a Ilma, a toda a rede de enfrentamento, pelo convite, pela parceria, pela oportunidade e pela confiança no nosso trabalho. Meu nome é Ana Luísa Calisto, eu venho da cidade de Atibaia, que fica no interior de São Paulo. Eu sou escritora, eu tenho 6 livros publicados na área do direito da criança e do adolescente, e o 5º deles é esse aqui, a cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, que conta a história dessa menina brasileira que passou por inúmeras situações até entender que ela tinha passado por uma situação de violência sexual. E a narrativa da menina brasileira é uma espinha dorsal, é como se fosse um fio condutor para trabalhar vários outros temas, como autonomia corporal, responsabilidade afetiva, direito de dizer não, conceito de consentimento, limite do meu corpo, limite do corpo do outro, os principais órgãos da rede de proteção. Esse livro nasceu em 2020, hoje eu vou contar um pouco da história dele para vocês. Um ano depois, 2021, ele foi impresso, porque no seu nascimento ele era um e-book, que foi distribuído pela internet para crianças e adolescentes do Brasil inteiro. Hoje esse livro chegou impresso a todos os estados do Brasil, então nós temos meninas brasileiras de diferentes estados, meninos brasileiros de diferentes cidades que tiveram a oportunidade de conhecer essa história. Além desse livro, tem um outro, que é o Pronto ou Não Lá Vou Eu, que conta a história de um menino brasileiro, mas para falar sobre trabalho infantil. Eu sou estudante, eu estudo Ciências Sociais na Universidade Federal de São Paulo. Eu atuo na área do direito da criança e do adolescente desde 2008, mas foi em 2015 que tudo mudou, quando nós construímos a história do projeto 5 Passos. Eu senti muita falta, na época que eu estava na escola, como vocês, de algum professor que viesse na frente da sala e falasse sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Falasse sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, falasse sobre o Conselho Tutelar, mas sem ameaçar a turma, porque eu não sei vocês, mas eu cresci morrendo de medo do Conselho Tutelar. Eu tive uma professora no meu 3º aninho. Ela dizia que o Conselho Tutelar era um bicho que morava dentro do armário dela e que quando algum aluno desobedecia, ele pulava de dentro para dar um susto na criança. E eu cresci achando que a qualquer momento da minha vida o Conselho Tutelar viria me dar um susto. Porque muitas vezes a área da educação não usa o Conselho Tutelar como uma forma de comunicação de defesa de direitos, usa como ameaça e punição. Hoje, estudando Ciências Sociais, nós conseguimos desenvolver esse método e eu fui para as salas de aula. Lá em 2016, visitei 26 escolas, 55 turmas de 5º ano lá em Atibaia. No meio do processo, nosso projeto foi escolhido pelo Criança Esperança para participar de um reality show social chamado Clique Esperança. E a partir disso, nós começamos a levar o Estatuto da Criança e do Adolescente para vários estados do Brasil. 7 anos depois, agora em 2022, o projeto passou por uma mudança absoluta, uma revolução da sua identidade, e agora ele se chama Projeto Bem Me Quer, porque ele leva a nossa menina brasileira para 12 estados do Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, em salas como essa, para falar com crianças, adolescentes e jovens, falar sobre prevenção a todo tipo de violência, em especial a violência sexual. Nós falamos sobre trabalho infantil, sobre ansiedade, depressão, bullying, automutilação, o que nós chamamos de ideação suicida, o desejo repentido de tirar a própria vida.
violência doméstica, feminicídio e várias pautas que atravessam a nossa vida como crianças, adolescentes e jovens. Depois que o projeto nasceu e tomou força, é que eu decidi escrever para crianças e para adolescentes. E foi através desse processo que, em maio desse ano, a cartilha ganhou um presentão, porque ela foi premiada pelo Prêmio Nacional Meire de Castanha, que faz parte do movimento Faça Bonito. Com essa flor que vocês já devem ter visto em algum lugar, hoje está aqui no meu busto, porque ela é a representação absoluta do movimento de combate frente à violência sexual contra crianças e adolescentes. É uma flor que representa a inocência das crianças e, assim como uma flor, o seu desenvolvimento tem que ser respeitado. Essa é a coisa mais natural do mundo, entender que a culpa da violência nunca é do violentado. E que se lembra bater, esquecer, permitir, porque quem não denuncia também violenta. A partir do momento que eu, criança, adolescente, jovem, adulto principalmente, sei que eu tenho uma criança ou um adolescente um tipo de violência sexual e eu escolho não denunciar, eu estou assumindo naturalmente a posição de cúmplice. Eu estou ficando do lado de quem violenta. Porque quem quer sempre o silêncio das estatísticas e descobri que em 2018 o Brasil recolheu, através do Ministério da Saúde, com os dados do Disque 100, cerca de 32 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em 2021, que foi um ano também marcado pela pandemia, nós tivemos quase 49 mil estupros de vulneráveis. E quando eu encontro esses dados, eu sempre penso numa orientação que quem nos deu foi a OMS, que ficou bastante popular na pandemia, como a Organização Mundial da Saúde. Ela diz que esse número não corresponde à realidade porque ele oculta um detalhe muito importante que é a subnotificação. Que palavrão é esse? A galera que sofre violência, mas permanece em silêncio. Números que nunca vão chegar ao conhecimento do público porque às vezes nem a mãe da criança sabe. Ou sabe e nada faz para denunciar. Nada faz para mobilizar a rede de proteção e defesa daquela criança. E existem vários motivos pelos quais crianças e adolescentes deixam de denunciar. O primeiro é por medo, porque ele disse que se eu contar alguma coisa ele vai fazer algo com a minha família ou comigo. Ou, quando a gente fica um pouquinho mais velha, a gente já tem consciência da realidade que a gente vive e reconhece quando é o abusador quem põe o pão na mesa. Ou seja, quando existe essa relação de dependência socioeconômica. O que eu quero dizer com isso? Vindo para cá, eu falo com a Ilma que existe o sacrifício de muitas meninas que optam por não denunciar, renunciam à própria vida, porque elas pensam que se elas denunciarem, elas vão estar sendo egoístas com os irmãos que vão começar a passar fome. Então ela opta por ser vítima dessa violência em sacrifício pelos demais. Mas acho que o primeiro estereótipo importante para a gente derrubar aqui é o seguinte: meninos, me respondam só vocês. Quando vocês eram bem pequenininhos, vocês tomaram vacina contra abuso sexual? Não, né? Não, porque essa vacina não existe. Então, se não dá para vacinar uma criança contra a violência sexual, quer dizer que ninguém está imune. E não é um vírus que escolhe um grupo específico, não são só meninas que sofrem com a violência sexual. Meninos também passam por isso. Da mesma maneira que os homens representam a maior parte dos abusadores e agressores, mas não são a totalidade. Sim, existem mulheres que abusam de meninos e de meninas. Homens que abusam de meninas, sim, mas de meninos também. Se não existe vacina contra a violência sexual, precisa existir uma ferramenta muito mais potente, que é a educação. Educação sexual para autoproteção. Gente, a partir de que idade a gente tem que levar a educação sexual para uma criança? Se vocês tivessem filhos, vocês começariam a falar sobre essa violência a partir de que faixa etária? Quanto? 6. Bebê. Sempre que me perguntam a partir de que idade a gente pode começar a falar sobre violência sexual com crianças, eu devolvo a pergunta. A partir de que idade uma criança pode ser vítima de violência?
violência. A vítima mais jovem que eu atendi ainda na época do projeto Os 5 Passos tinha 3 meses de idade. Então nós sabemos que essa violência impacta diretamente crianças e adolescentes de todas as faixas etárias, em diferentes camadas sociais, condições socioeconômicas, recortes étnico-raciais e culturais. Existem alguns fluxos culturais que a gente chama de marcados pela hereditariedade viciosa, e eles são muito caracterizados pela naturalização do abuso. Quando parece que todas as mulheres passam por aquela situação e os meninos, quando passam, pensam que não foi abuso. Ah, mas como é que um menino vai ser abusado sexualmente? Olha, eu faço muitas rodas de conversa com homens no projeto Bem Me Quer, e muitos deles ficam muito surpresos quando eu digo que meninos podem ser abusados. Porque às vezes, quando ele tinha 10, 11 anos de idade, ele foi assediado e abusado sexualmente por uma mulher mais velha, de 24 ou 25 anos. E quando ele foi contar para os seus amigos, para os homens da família, ele ouviu: nossa, mas você teve muita sorte. Um pirralho que nem você, uma mulher da cidade, te deu mole. E cresce pensando que ele foi muito sortudo, sem se identificar, sem se perceber como vítima de violência. Vocês não falaram que não pode falar com estranhos? Vocês obedecem? Ah, que bando de mentiroso. Nariz de todo mundo vai crescer, eu vou contar para a mãe de vocês. Então quer dizer que ninguém aqui adiciona ninguém que não conhece em nenhuma rede social? Não. Ninguém nunca começou a seguir um desconhecido no Instagram. Ou jogar algum tipo de game virtual com alguém que você nunca viu na vida. Diariamente nós falamos com estranhos. Não estou proibindo ninguém de ter rede social, não tem essa autoridade. E não estou dizendo para vocês não jogarem videogame. Estou dizendo que nós falamos com estranhos. E que isso nos coloca em situações vulneráveis a uma série de coisas. Como assim? É pela internet. Para a pessoa sofrer abuso sexual, ela tem que estar ali presencialmente com o abusador. Não. O abuso sexual acontece de várias formas. Uma delas é o contato físico. E é por isso que no livro nós ensinamos as crianças também a identificarem as suas partes íntimas. E quando eu coloco isso para as crianças, meu Deus, tem algumas que querem entrar embaixo da cadeira, cavar um buraco e ficar um avestruz. Porque a gente sente muita vergonha de ver o nosso próprio corpo. Mas todo mundo aqui toma banho? Todo mundo tomou banho de ontem para hoje? Sim, né, gente? Então todo mundo viu o próprio corpo, né? Se a gente viu o nosso corpo, vocês deram risada quando vocês olharam no espelho? Não, porque a gente está acostumado. Então por que é que quando nós vemos uma representação do corpo de forma educativa, tem que ser um escândalo e eu fico com vergonha, ai meu Deus, que lindo. Então, o corpo é natural. Eu preciso mostrar isso para as crianças, claro, de acordo com o desenvolvimento de cada uma, para elas entenderem que as nossas partes íntimas têm nomes. Ah, mas eu não quero falar sobre partes íntimas, eu morro de vergonha. Imaginem vocês, se tem uma criança que não sabe como nomear as próprias partes íntimas, como é que ela vai pedir ajuda se ela for tocar numa parte íntima? Como é que ela vai saber que é errado ser tocada numa parte íntima? Ah, mas tem exceções e exceções. Quando eu sou bem pequenininho, tem um adulto que vai me dar banho, vai fazer a minha higiene, troca a fralda, põe um uniforme para ir para a escola, e tudo bem se não for invasivo. Da mesma maneira que quando a gente vai no médico, é natural que tire a nossa roupa para analisar o corpo, mas isso na presença de um adulto que nos acompanha, até determinada idade. Mas quando nós falamos dos 14 anos para baixo, o Código Penal é bem claro ao dizer que não tem consentimento, porque nós ainda não temos como entender o que eu quero e o que eu não quero. A gente ainda não tem condição de discernir o que é um carinho de verdade e o que é um carinho de mentira. Quando nós falamos sobre a importância de prevenir a violência sexual desde a tenra idade, nós estamos falando do poder do não. É uma palavra que nem eu, pequenininha, não é brava. São 3 letras que na boca de uma criança ganham um poder incrível. É claro que em algumas situações de violência não é tão simples assim, não é dizer não e acabou. É pedir ajuda e denunciar.
A minha educação sexual sempre foi baseada em não falar com estranhos. Eu nunca fui estimulada a conhecer o meu corpo. Era sempre tratado como uma coisa errada, suja, feia, que era pecado. Então a minha descoberta da minha sexualidade veio mais tarde, ali, já meados da minha adolescência. Mas quando nós falamos com crianças, muitas pessoas pensam que educação sexual é fazer a fala para os adolescentes sobre preservativo, métodos contraceptivos, anticoncepcional. Agora, com as crianças, se você está dando banho num bebê de colo e você vai falar, esse é o seu nariz, essas são suas orelhas e esses são seus joelhos, por que não nomear também as partes íntimas? Ah, mas eu tenho muita vergonha de falar sobre pênis, sobre vulva. A gente fica com vergonha e é por isso que muitas crianças recebem apelidos para nomear suas partes íntimas como bumbum, pepeca, pipi. Mas a gente só fica com vergonha porque essa é uma construção. A gente aprendeu a dar essa conotação erótica para as palavras. Gente, quando eu falo cachorro quente, o que é que vocês pensam? Num lanche, né? Vocês pensam num cachorro dentro do forno? Não. E quando eu falo gato quente? É um gato tomando sol? É. Porque a gente aprendeu a dar para a palavra, para a expressão cachorro quente, o significado de lanche. Mas se você falar com uma criança que ainda está crescendo e nunca viu esse lanche, ela vai achar muito esquisito. Porque tudo é atribuído. Então as crianças que estão ali no comecinho do seu desenvolvimento não vão sentir vergonha quando a gente fala sobre as partes íntimas, porque para ela é um nome como nariz, joelho, pé. É uma parte do corpo como qualquer outra. E é aí que mora o perigo. Elas têm que entender que são partes íntimas e que ninguém pode tocar, além delas mesmas. Ah, mas e se ela permitir? Aí é que tá, até os 14 anos não tem sim com criança e adolescente. Sim é não, talvez é não, não é não. Não existe fechar, me provocou, quis, era a roupa, era o horário que estava sozinho, foi o jeito que falou. Imaginem, eu acabei de falar para vocês que nós atendemos uma criança de 3 meses. O que era? Era a roupa que ela estava usando? Foi alguma coisa que ela disse? Ela estava de fralda, não sabia falar. É uma violência que não tem nada a ver com atração sexual. Tem a ver com intimidação, humilhação e demonstração de poder. E é aí que nós precisamos trabalhar a prevenção, compreendendo que nós estamos do lado de cá da rede de proteção, que é entendida como família, sociedade e Estado, o tripé fundamental da rede de proteção. Só que nas campanhas, e o pessoal da rede vai concordar comigo, a gente escuta muito, se um toque faz dodói, peça ajuda para sua mãe. E eu ando bastante pelo Brasil conversando com crianças e adolescentes, e não é todo mundo que me diz que se acontecesse alguma coisa, eu contaria para a mãe. Às vezes alguma coisa acontece com a gente, eu fico com vergonha. Gente, se eu faço alguma coisa errada, eu fico sempre de castigo, eu sempre apanho. Como é que eu vou contar o que o meu tio fez comigo? Será que eu vou ficar de castigo? Será que eu vou apanhar? Porque ele diz que a culpa é minha. E o abusador usa muito esse recurso de dizer que você gostou, que a culpa foi sua. E a gente fica com essa caricatura de que é o bicho papão, né? Que é o homem do saco, o pipoqueiro da praça. Mas não é bem assim. Vocês sabiam que 82,5% dos casos de abuso sexual acontecem pelas mãos de pessoas conhecidas? E 76,5% acontecem dentro da casa da vítima. Ou seja, o monstro não dorme embaixo da minha cama, ele dorme no quarto do lado. E como é que eu vou identificar que está acontecendo um abuso sexual? Nem sempre um toque faz dodói, é por isso que a menina brasileira vai chamar de monstro da cosquinha, porque ela está dormindo e aí ela sente que tem alguém muito maior que ela com as mãos dela. Começa nos cachinhos do pescoço e quando ela percebe, está pelo corpo inteiro, ela não sabe mais o que é ela, o que é o monstro. E quando ela vai contar pela primeira vez para a mãe diz, você está tomando muito sorvete antes de dormir. Por isso que você tem pesadelo. A criança inventa de tudo, criança tem imaginação fértil. Ela precisou procurar 2 vezes a professora para que a professora entendesse o que estava acontecendo e percebesse que era violência sexual. Porque as crianças muitas vezes não sabem que o que está acontecendo se chama abuso. Porque a gente é ensinado a obedecer, né, meninas?
Desde sempre, a sentar direito, falar baixo, não falar palavrão. Chega na escola, obedece todo mundo. Só que muitas vezes nós não somos ensinadas a dizer não em situações estratégicas de risco e a ter um posicionamento crítico sobre aquilo que nos é oferecido. Eu sou ensinada a dizer não quando me oferecem doce na rua. Crianças, por que a gente não pode aceitar doce na rua? Não sabe de onde veio. E o que pode ter nesse doce? Veneno, meu Deus. Tá vendo? As crianças sabem de qual é salteado. Nessas situações a gente sabe dizer não. Mas e se for o meu professor que me pedir para ficar no colo dele e fizer alguma coisa estranha? Ou se for o moço que está pintando a escola, ou a tia da cantina? A minha mãe me diz para obedecer todo mundo na escola. Gente, é meu pai, ele deve saber o que ele está fazendo. Como é que eu vou dizer não, contar para minha mãe? Nossa, mas ele é o namorado da minha mãe. Ela gosta tanto dele. E não pensem em vocês que ele vem mostrando as garras e os dentes afiados. Ele vem assim. O que ele está segurando na mão, gente? Uma caixa de bombom. Você foi rápida para vontade de comer doce? Eu também. Se vocês forem observar no livro, o autor da violência está assim, sempre de costas. Aqui é a festa de aniversário da menina brasileira, ela está com os amigos dela, e ele é um cara sensacional. Ele faz malabares, ele leva caixa de bombom, ele sabe jogar videogame, me ensina a empinar pipa, sai para andar de bicicleta comigo, fica até mais tarde montando quebra-cabeça, me deixa ganhar nos jogos de tabuleiro. Eu confio tanto nele que quando eu começo nas minhas férias a ser visitada pelo monstro da cosquinha, é nele que eu confio para dar uma geral no meu quarto. Porque eu começo a ter os meus sonhos de sereia invadidos por esses olhos, essas mãos. E aí eu chamo o namorado da minha mãe para dar uma geral e procurar esse monstro da cosquinha. Ele olha em cima do carro, embaixo da cama, atrás do espelho, nada do monstro. E vocês não acham muita coincidência que esse monstro apareceu bem na época que o namorado da minha mãe começou a dormir lá em casa? Ele mora em outra cidade, minha mãe acha perigoso ele pegar a estrada à noite e ele está dormindo lá em casa. E é bem nessas noites que eu sou visitada por esse monstro. E um dia a menina brasileira reuniu toda a coragem dela, abriu os olhões no escuro do quarto, ela viu 2 olhos. Gente, crianças, me respondam, adolescentes, não respondam agora, crianças. Quem tem 2 olhos brilhantes no escuro da floresta? Um monstro? Mas tem um bicho. A coruja, mas você tem um spoiler, ele tá com um livro na mão, aí não vale. Eu penso que provavelmente é uma coruja, porque a professora me mostrou no livro da minha sala de aula. E aí eu vi que quem tem 2 olhões no escuro da floresta é coruja. Só que aí, vamos ver o que aconteceu. E foi aí que aconteceu, antes de dormir, naquela mesma noite, eu tomei um chá de capim-limão docinho que me deixou mais calma e deitei. Vapt-vupt, dormi. Comecei a sonhar que eu estava num campo de margaridas que não tinha fim, onde a grama era fofinha, parecia feita de algodão e tinha cheiro de... O sonho estava parando, misturando tudo. Senti a mão do monstro embaixo dos cachinhos do meu pescoço e abri os olhos. Era real, eu tive certeza. Senti meu cobertor indo embora e no lugar dele uma mão fria pousando na minha barriguinha. Eu não gostei nada daquilo. Outra mão no meu joelho, eu comecei a suar de medo. Virei para encarar o bicho, reunindo toda a minha coragem e só enxerguei 2 olhões no escuro. Era a coruja e foi aí que eu ouvi. Mas espera aí, como que a coruja faz? Qual que é o barulho da coruja? Cadê meus sonoplastas? Nossa, essa coruja, depois você pegou o Covid 3 vezes, né? A coruja de verdade faz... Como que é? Cadê os adolescentes da coruja? Vamos lá, gente, nosso espírito de criança. Isso. Enfim, eu sei bem que a coruja não faz... Abri a boca para gritar e a mesma mão fria estendeu um dedo comprido na minha frente. Mas não, coruja tem dedo? Ela tem asas. Foi aí que eu ouvi uma voz.
uma boa menina, amanhã vamos comprar uma caixa de lápis de cor nova para os seus desenhos. Coruja fala? Como que a coruja faz? Coruja voltou da night ligadaça, né? Até eu me lembrar disso, eu já estava gritando e chamando a minha mãe, que correu para o meu quarto e acendeu a luz. E quando eu estou contando a história inteira para as crianças, esse é um momento de grande decepção, porque quando acende a luz não tem monstro da cosquinha, não tem coruja, quem está lá? O namorado da mamãe. E ele fica desconcertado, dizendo que passou pela porta, ia beber água, mas viu que ela tinha se descoberto. Então ele decidiu colocar o cobertor em cima dela, ela chama o cobertor de fofinho, como muitas crianças dão apelido. Mas se vocês observarem bem, vocês vão reparar que no livro, esse autor da violência está sempre assim de costas, justamente porque a violência não tem rosto, a violência não tem cor, a violência não tem condição socioeconômica, nem tem um jeito muito assustador. Ele é um cara incrível, que eu confio tanto que foi para ele que eu pedi ajuda quando eu comecei a ser visitada pelo monstro da cosquinha. E é extremamente decepcionante quando eu percebo que, na verdade, a pessoa que deveria me proteger é quem está oferecendo esse risco. A história da menina brasileira foi colocada no papel justamente para estimular em vocês a coragem para denunciar. Ela vem com uma menina negra, de cabelo crespo, cheia de personalidade, e diz: eu passei por violência sexual e eu quero falar sobre isso com vocês, porque por minuto isso acontece com uma criança e com um adolescente, e se está acontecendo com tantas crianças e com tantos adolescentes, não é possível que ninguém queira falar sobre isso. Mas quando nós falamos sobre a violência sexual, nós temos que ter olhos de coruja bem abertos. Quando nós entendemos que temos esse papel de enxergar a violência, eu vou lembrar vocês que não vai ser só identificando as minhas partes íntimas, não vai ser só aprendendo a dizer não. Nós vamos decorar uma regra que funciona muito bem para qualquer situação. Eu vou dizer e vocês repetem, combinado? Se um carinho é legal, ele não precisa ser escondido. Agora é a vez de vocês. Exatamente. Quando a minha mãe vai me dar um beijo de boa noite, ela diz que eu não posso contar pra ninguém? Não, né? E quando o meu padrasto vai me dar a mão para atravessar a rua, ele diz que a minha mãe não pode ficar sabendo sobre aquilo? Não. Meu avô, quando ele vai jogar dominó comigo, coisa que o vô gosta de jogar dominó, né? Ele diz: olha, é um segredinho nosso? Não. Então por que quando meu tio me pega no colo e quer tocar em mim de um jeito estranho, aí tem que ser segredo? Por que quando a madrinha quer me dar um beijo muito molhado ou tocar em mim de uma forma estranha, credo? Porque aí eu tenho que esconder de alguém. Querem saber se a coisa está errada? Pensa, será que eu posso contar lá em casa? Se vocês perceberem que é algo que ameaça vocês, que deixa com vergonha, que constrange, que no começo pode parecer prazeroso, pode parecer um toque agradável, sexual, não é só quando nós temos um homem de 50 anos e uma menina de 11. Pode ser você com 13 e o seu namorado de 18, de 21. Só que aí, muitas vezes, a gente naturaliza essas situações e acha bonito. Ah, é um casalzinho tão cedo. Quantas famílias estimulam o priminho a dar beijo na boca? Criança não namora nem de brincadeira. Vai ter idade adulta inteira para namorar. Eu, idade adulta, ainda dou uma boneca no colo. Tem que aproveitar esse momento da infância e esse período do início da adolescência para o seu desenvolvimento. Porque depois tem essa situação da menina de 11 ou 12 com um namorado ali de 21 anos, e pode acontecer que essa menina seja engravidada. E a gente não fala que ela engravidou porque ela é sujeito passivo, não é ativo dessa violência. E aí nós vamos pensar, mas pelo menos ela já está com alguém, né? Essa criança não vai nascer órfã. Pelo menos ele não vai passar fome, vai ter alguém para pôr o pão na mesa. Só que vocês, crianças e adolescentes, não cabem na métrica do pelo menos. Ah, pelo menos isso, pelo menos aquilo, pelo menos nada. A Constituição Federal e o ECA dizem que
mais importante que a proteção integral aos direitos de vocês. O que eu quero dizer com isso? Como é que eu vou oferecer esse pelo menos para alguém que é tão importante? Se uma criança ou um adolescente está numa situação de violência sexual, não existe vírgula, existe um ponto final que é a denúncia. E é aí que nós vamos escalar o nosso time para fazer esse acolhimento, que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um time de 5 pessoas. Ali vocês veem claramente, eu estou mentindo para as crianças, eu vi uma bola de futebol. Mãe, quando foi que você me viu com uma bola de futebol? Nunca, mas no livro estou lá, eu de atacante. Quando nós falamos sobre violência sexual e sobre a denúncia, nós temos que falar do Conselho. Numa situação de trabalho infantil, de violência doméstica, de violência sexual, eu chamo o Conselho Tutelar porque ele vai acionar outros órgãos da rede de proteção. Ó, até o nome me lembra um pouco do futebol, já que nós estamos nos aproximando da Copa do Mundo, porque a rede vai entrelaçar-se como um tecido. Vai acionar a Polícia Civil, o Ministério Público, o que for necessário. E é por isso que é tão importante que a gente não tenha medo de denunciar, que eu não tenha medo do Conselho Tutelar, porque se eu tenho medo de você, como é que eu vou contar para você que eu estou sofrendo uma violação de direitos, não é verdade? E é por isso que na cartilha nós apresentamos positivamente o Conselho Tutelar. Quando a criança entende que se um carinho é legal, ele não precisa ser escondido, e que ela não tem culpa pela violência que ela sofreu, meio caminho andado. Assim como a flor, que lá no comecinho foi tirada do jardim, vocês não devem ter vergonha de alguém ter arrancado vocês da própria infância. Tem um cara sensacional que lutou muito pelo fim da fome no Brasil, Betinho Herbert de Souza. Ele dizia que se eu não vejo na criança uma criança, é porque alguém já violentou antes. E o que eu vejo é o que restou de tudo que lhe foi tirado. Quem já teve a oportunidade de conviver, conversar com uma criança vítima de algum tipo de violência, sabe do que eu estou falando? Uma parte muito essencial da infância ali é levada embora. E violência não só com essa ideia do contato físico, da dor, do tapa, do arranhão, do soco, mas de algo que começa com uma coisa muito parecida daquilo que eu entendo por carinho. Nós vamos perceber que violência sexual impacta diretamente qualquer criança ou adolescente e é 9 vezes mais frequente em crianças que têm algum tipo de deficiência motora, física ou intelectual, porque o abusador ou a abusadora se aproveita da dificuldade que a criança e que o adolescente tem de manifestar a sua denúncia, de dizer o que está acontecendo, de pedir ajuda. No projeto, nós atendemos muitas crianças e adolescentes que depois de palestras como essa vêm conversar com a gente. Mas eu conheço muitas meninas e meninos que passam pelo abuso às vezes desde os 3, dos 4 anos de idade e foram perceber lá com 11 anos, com 12 anos que aquilo era uma violência. Porque até então ninguém nunca tinha falado sobre educação sexual para as crianças. Até então ninguém nunca tinha puxado esse assunto. Porque nós, adultos, ficamos com aquela ideia boba de eu não vou falar para não incentivar. Mas é quando a gente deixa de falar que aquilo parece muito mais misterioso. E a sexualidade é um processo natural, que começa quando eu sou um bebê dentro da barriga da minha mão, e aí eu seguro com a minha mão o meu pé, ou eu toco na minha gengiva e eu começo a entender onde acaba o meu corpo, onde começa o mundo. Sexualização é diferente, é um processo de fora para dentro, que eu obrigo a menina desde muito pequenininha a usar salto alto, maquiagem, esmalte. Ou o menino a se posicionar, cadê as namoradas, no plural. Imaginem vocês, eu canso de ir em festa de aniversário de criança, às vezes chega a mãe do menino, encontra as mães das meninas e diz: prendam suas cabritas que o meu bode está solto. Imaginem que absurdo, como se nós, homens e mulheres, meninos e meninas, tivéssemos que conviver como cabras e bodes num curral, sempre em ameaça. Isso é um absurdo. Então a nossa educação é marcada pelo cadê as namoradinhas, pelo exibicionismo, por essa forma. E principalmente, a nossa educação sexual é marcada por muitas mentiras. Alguém aí tem 16 anos? 15? Ótimo, estou com uns dedinhos tímidos levantados. Eu não sei se vocês vão lembrar de quando vocês eram crianças, eu tenho 22. Quando eu era criança,
a gente não tinha muita informação sobre educação sexual. E não tinha internet. Hoje é um perigo, né? Porque você joga no Google, encontra o que você quer, vê o que você não quer, encontra muita pornografia. E em respeito às crianças que estão aqui, eu não vou entrar nos termos mais práticos de falar porque a pornografia é um serviço, mas não posso deixar de dizer que é um desserviço, que descaracteriza o afeto e assimila todas as questões de sexualidade com dominação, expressão de poder e violência. Mas para não entrar no mérito, já entrando, eu me lembro de ser criança, de pegar emprestado, escondido as revistas da minha irmã mais velha, das minhas primas, da minha mãe. Sabe aquelas revistas? Capricho, Toda Teen, Atrevida. No final da revista tinha uma aba que eram as páginas vermelhas, que tiravam todas as nossas dúvidas sobre sexualidade. Às vezes de um jeito muito errado, hoje eu reconheço, mas era a nossa fonte. Quando eu ia para o banheiro e lia aquilo escondida, eu sentia que no dia seguinte eu tinha que me confessar com o padre, porque parecia uma coisa tão errada, tão surreal, mas era para ser natural, isso era para ser conversado na mesa com a família, tranquilamente. Imaginem falar de menarca, de menstruação com as meninas. Eu me lembro de estar na escola, as meninas podem me dizer que se identificam com isso, e na hora da educação física ter que dizer para o professor que eu estou com problemas femininos. Que problemas femininos? Estou menstruada, isso não é um problema, isso é um ciclo natural que gera vida no planeta Terra. Quando nós colocamos a mão, eu lembro que eu fazia isso, eu colocava a mão dentro da mochila, eu com o casaco da escola, pegava o absorvente e empurrava para dentro da manga, segurava firme para ir no banheiro sem ninguém me ver. Imagina se vergonha que alguém me vê com o absorvente na mão. Então isso precisa ser descaracterizado, falado democraticamente, com naturalidade com crianças e adolescentes. As crianças têm internet, têm acesso a tudo quanto é site, tudo quanto é vídeo, é por isso que a supervisão dos pais no contato com as redes sociais é tão importante. É por isso que o olhar para as crianças e para os adolescentes, o entendimento de tudo que elas estão envolvendo, e em especial com quem elas têm contato, é tão fundamental. É por isso que eu quero tanto parabenizar a rede de treinamento, a ILMA, ao CCA e a todas as crianças e os adolescentes que estão aqui, porque a boa notícia é que depois que nós trabalhamos com todas essas ideias, nós temos a oportunidade de resgate à infância. E eu sou canceriana, gosto muito de finais felizes, e talvez seja por isso que essa é a minha parte preferida da cartilha, porque ela diz assim: eu não sei vocês, mas eu adoro histórias com um final feliz. E o melhor de tudo é que, para mim, esse é só o começo. Eu sou a menina brasileira, assim como vocês, e todos nós ainda temos muito para viver. A minha história não acaba aqui, ela começa cada vez que uma criança como você denuncia, pede ajuda e escreve um recomeço para milhões de meninos e meninas brasileiras. A mudança começa nas nossas mãos. A minha casa parecia mais minha de novo, os meus desenhos mais coloridos, até a tapioca é a cachorrinha da menina brasileira, bem bagunceira por sinal. Até a tapioca parecia mais feliz e eu parecia mais eu. Naquela noite eu dormi sozinha na minha cama e mesmo assim eu sonhei. Eu sonhei que eu estava voando e eu me sentia tão mais leve que eu podia jurar que isso era mesmo possível. E quando eu termino de contar essa história das crianças, elas ficam muito felizes de ver que mesmo depois de tudo aquilo que aconteceu com a menina brasileira, ela ainda conseguia se imaginar flutuando no céu com a tapioca, tá ali vestida de astronauta. E entender que quando nós passamos por situações de violência sexual, a nossa vida não é resumida à violência sexual. A nossa vida é tudo isso aqui, a violência sexual é um ponto do que aconteceu nela. E é através da educação que liberta de culpa, de vergonha, de preconceitos, que nós conseguimos reverter essa história e fazer com que as crianças percebam que a culpa da violência nunca é do violentado. Isso também faz parte da adolescência. Quando nós falamos diretamente com os adolescentes, a gente vai ainda mais fundo e fala sobre as pressões da adolescência, sobre a pressão para atravessar a sexualidade de forma cada vez mais precoce, mais veloz, mais rápida, e para se expor de uma maneira que às vezes a gente não está pronto. Falar de crianças e adolescentes
é falar de proteção integral e de prioridade absoluta. Finalizar com algo muito lindo de Paulo Freire. Paulo Freire foi um grande professor, patrono da educação brasileira, um mestre maravilhoso, que alfabetizou centenas de adultos, e ele dizia que a esperança que não se organiza morre. Para o conto sobre aquela menininha de 3 meses que nós atendemos o caso no projeto, eu ouço as vozes de vocês dizendo, nossa, eu sei que esse é o sentimento de indignação, revolta, tristeza, raiva. Só que não adianta sair daqui marcado por esses sentimentos, porque se a gente ficar com eles dentro de nós vamos adoecer. É por isso que a nossa raiva, a nossa angústia, o nosso desespero precisam ser combustíveis para algo muito maior, que é a liberdade e o movimento respeitado de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, autores de suas próprias histórias, cidadãos e cidadãs e protagonistas, como alvo da nossa proteção integral, mas principalmente da nossa prioridade absoluta. Muitas pessoas caminharam, sangraram e morreram por nós antes da gente chegar, para que a gente conseguisse garantir esse direito livre para crianças, um direito que Jesus, desde o seu período, já defendia, que era deixarem as minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Os adultos é que ficam para depois, as crianças sempre vêm em primeiro lugar. As crianças têm que vir com as suas vozes, os adolescentes com tantas formas de expressão, nas artes, na dança, na imprensa jovem, na manifestação com pequenos jornalistas. E eu fiquei muito emocionada quando eu soube que nós teríamos a imprensa jovem aqui hoje, porque quando eu tinha 11 para 12 anos, eu participei da Educomunicação, que era a agência jovem de notícias da revista Viração, e nós íamos cobrindo as conferências do estado de São Paulo e a Conferência Nacional em Brasília. Existem muitas formas de ser protagonistas. Uma delas é denunciar, se ver livre de uma séria violação de direitos e, principalmente, se sentir prioridade absoluta. Muito obrigada, pessoal.